Olá, muitíssimo boa tarde. Hoje estaremos mais uma vez aqui no seminário do Instituto da Economia, dessa vez organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, recebendo um discente oriundo, um doutor hoje, mas foi discente oriundo do nosso programa, o Ítalo Poti. Eu estava brincando com ele ainda há pouco, que ele é um UFRJ puro sangue, porque ele fez História na UFRJ, mestrado e doutorado no Programa de Economia Política Internacional. Hoje o Ítalo vai estar apresentando a sua tese de doutorado, né? Os Estados Unidos e a China, competição geopolítica e crise da ordem liberal internacional. Gostaria de passar a palavra então para o Ítalo. Bom, boa tarde a todos. Vou ficar em pé. Então, assim, para começar, essa foi minha tese de doutorado defendida aqui pelo PEP em abril desse ano. E no título eu tentei dar conta exatamente do objeto da minha pesquisa. Tratar da competição geopolítica entre os Estados Unidos e a China no período 2009-2020, então, portanto, pegando os dois mandatos do Barack Obama e o governo do Trump, com um recorte específico de geopolítica e geoeconomia também, na competição China e Estados Unidos. Como a gente sabe, a política externa americana é muito ampla, né? Ela tem um caráter global, então o recorte aqui é específico em relação à China. Bom, vou começar pela parte teórica, porque está ali no título também a crise da ordem liberal internacional. Então essa tese entra nesse debate, esse debate é muito forte mais nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Então eu comecei com o conceito de ordem a partir do autor Hadley Bull, que ele tem um texto clássico na área de RI, que é a sociedade anárquica. Essa é uma ideia que vocês veem muito em pensadores do campo do realismo, né? O sistema internacional ele é anárquico. Mas o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer, anarquia por oposição à hierarquia, né? O sistema internacional não tem um governo definido como uma hierarquia. Então, os Estados, nas suas interações, nas suas relações, eles criam ordens internacionais para, de alguma maneira, tornar possível essa interação, né? Por conta de seus interesses em comum. Pode ser fazer comércio, passar por alguma rota naquela região, né? Os mais diversos interesses que os Estados têm, pensando assim em nível teórico, abstrato, né? Então, como não tem um governo internacional, os Estados criam certas normas e regras, digamos assim, de convivência entre si, o que se dá o nome de ordem. Então, dois conceitos muito importantes. Assim, essa teoria ela é bem complicada, estou dando aqui algumas pinceladas. Então, dois conceitos importantes aqui para nós, dentro desse esforço de pensar a ordem internacional, é grande potência e equilíbrio de poder. Por quê? Porque são as grandes potências que criam as ordens internacionais e criam as normas e regras para atender, em primeiro lugar, seus próprios interesses, mas, ao mesmo tempo, para oferecer alguns retornos funcionais, digamos, aos países mais fracos, né? Isso aqui a gente pode pegar até como referência mais antiga dessa ideia, Maquiavel, né? Você pega lá no Príncipe. Então, o príncipe, ele não deve, de acordo com Maquiavel, governar exercendo totalmente seu poder 100% em função dos seus interesses, senão ele vai perder a legitimidade com os governados. Então, numa ordem internacional, as grandes potências também oferecem alguns retornos para os países mais fracos, de modo a ordem funcionar, ter legitimidade. E, segundo o Bull, as grandes potências sempre são um grupo de países, nunca um só. E quando você tem várias grandes potências no sistema, pode ocorrer uma lógica de equilíbrio de poder, onde alguns países se juntam contra um mais forte, né? A data de nascimento disso, para quem estuda RI conhece, são os tratados de Westfália, né? Onde é definida a lógica de equilíbrio de poder ali. Se países mais fortes, um país mais forte invadir um mais fraco, é legítimo que outros países se juntem com esse outro mais fraco para defender, criando uma dinâmica de equilíbrio. A ordem internacional que nós vivemos hoje, desde 1945, para a maioria dos autores,
E para um autor em especial aqui que nós vamos tratar desde 91, é a Ordem Liberal Internacional, né? Ela foi criada sob a liderança dos Estados Unidos com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem características liberais, porque a potência hegemônica desde então ela é liberal. E nesse ponto aqui é comum alguém apontar o caráter contraditório do liberalismo praticado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país protecionista, enfim, que usa o poder da força contra até as próprias instituições multilaterais que ele ajudou a criar, como a ONU, né, como foi o caso da Guerra do Iraque em 2003. Mas ela tem essa característica liberal na economia, nos valores, e a principal ideia aqui remonta a John Locke, né, pai do liberalismo político. Para o Locke, o liberalismo se tratava de um valor universal, não era uma coisa que ele estava defendendo só para o seu país, né? Quer dizer, todo indivíduo tem direito, tem certos direitos fundamentais. Então, é com base nisso que, quando você lê os documentos americanos de estratégia e tudo mais, eles tratam seus valores como universais, como tendo uma missão de espalhar pelo mundo, e, nesse caso aqui, espalhar o liberalismo, né, pelo mundo. Nesse sentido, a grande estratégia americana tem um grande papel aí, que são assim, os objetivos de longo prazo dos Estados Unidos no sistema internacional. Seu principal objetivo é manter a sua posição hegemônica. E você tem debates lá dentro, e a corrente vencedora foi a corrente da hegemonia liberal. Depois eu vou entrar um pouquinho mais detalhes nisso, né? Porque depois do fim da Guerra Fria, você teve correntes políticas nos Estados Unidos que defendiam um recuo do papel superdimensionado dos Estados Unidos no mundo, voltando a uma certa tradição isolacionista. Enquanto você tinha outro grupo que se saiu vencedor, que defendia a expansão das instituições, das normas liberais para o mundo todo. Nesse contexto, você tinha o fim da União Soviética, o fim do bloco socialista. Então, a ideia era incluir essa parte do mundo na ordem liberal. E para pensar todas essas questões, nós vamos olhar sobre a ótica da geopolítica, ou seja, da competição de poder entre os países, a competição militar, as alianças diplomáticas, militares. E a geoeconomia aqui foi entendida a partir do conceito de Blackwell e Harris, que define a geoeconomia como o uso de instrumentos econômicos de política internacional para atingir objetivos geopolíticos. Então, geoeconomia aqui é um conceito subordinado à geopolítica, porque, no final, o objetivo do emprego de tais instrumentos econômicos, como sanções econômicas, acordos comerciais, investimento externo. Um exemplo disso é o Plano Marshall, né? Dentro dessa perspectiva, é visto como uma ação geoeconômica dos Estados Unidos na Europa para ganhar influência geopolítica na Europa. Então, quer dizer, foi um grande programa de investimentos para atingir esse objetivo. Bem, vamos ver agora como isso se deu nesse período 2009-2020, nos governos do Obama e do Trump. É importante aqui, o ponto de vista da minha tese é dos Estados Unidos, da estratégia americana, então a perspectiva dos Estados Unidos sobre isso. Nós vamos ver um pouquinho da China aqui, que é um objeto aí secundário importante na tese, mas pensando sempre a partir do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, qual foi a principal política do Obama em relação à China? Mas é bom lembrar que, naquele momento, os Estados Unidos estava envolvido profundamente nas guerras no Oriente Médio. O Obama foi eleito como uma plataforma de retirar os Estados Unidos das guerras, retirar os Estados Unidos do Afeganistão. E quando ele chega no governo, um ano depois, ele estava enviando mais tropas para o Afeganistão. Então, quer dizer, apesar dele ter esse objetivo, na política externa é muito difícil mover essas peças, fazer grandes mudanças. Isso já era uma ideia dos democratas lá em 2009, passou por Trump. Trump foi quem decidiu, assinou lá a retirada do Afeganistão, mas só com Biden que os Estados Unidos tiraram as tropas do Afeganistão. Então, esses movimentos na política externa são lentos. Então, o Obama tinha esse objetivo, já pensando na China como um foco principal da estratégia americana, por causa do crescimento econômico chinês, do crescimento militar. Então, ele não consegue sair do Oriente Médio, mas em 2011 ele lança a estratégia do pivô asiático, com esse nome, que ele deu esse nome.
Depois, por algumas críticas, ele tenta mudar para rebalanceamento, porque pivô asiático seria os Estados Unidos como principal país na Ásia, né? Mas a ideia era essa. Então, o objetivo principal passa a ser a contenção da China. Isso tem muito debate sobre isso. Autores que afirmam o contrário, né? Que o objetivo do Obama não era conter a China. Mas, na visão da minha tese, o objetivo do Obama, já desde o primeiro governo, o objetivo principal da estratégia americana, pensando que há várias vertentes da estratégia americana, mas colocando a China como o principal foco. Então, no nível militar, como se deu o pivô asiático? Redirecionamento de ativos militares americanos para a região da Ásia-Pacífico. Leia-se para o entorno da China. Agora, por que um redirecionamento? Porque os Estados Unidos tinham acabado de passar pela crise de 2008, estava passando por ajuste fiscal, corte de gastos militares. Então, o que os Estados Unidos, ali, sob a liderança do Obama, fez foi tirar ativos militares, navios, caças, equipamentos militares de outras regiões do mundo e levar para a região da Ásia-Pacífico. Aí é importante só voltar um pouquinho na parte teórica, que tanto Hadley Bull quanto autores liberais como Mike Barry, o outro realista como Mearsheimer, apontam que uma ordem internacional, que é um conjunto de regras que se criam pelas grandes potências para organizar a relação entre os Estados, ela tem sempre uma base militar. Por isso que são as grandes potências que criam as ordens internacionais, porque elas têm poder militar para sustentar isso, para garantir isso. Então, dentro dessa estratégia do Obama, era importante aumentar a presença militar americana na Ásia-Pacífico em face da modernização militar chinesa, do crescimento, digamos, geopolítico da China. Então, isso foi no nível geopolítico. No nível geoeconômico, a principal agenda do Obama foi a negociação da parceria transpacífica, que geralmente você vê em inglês Trans-Pacific Partnership, TPP, a sigla, que consistia num acordo de livre comércio envolvendo ali a maioria dos países no entorno da China, alguns países da América do Sul no Pacífico, como Chile, Peru, de modo a criar ali um acordo de livre comércio, mas com duas inovações, assim, 2 pontos principais que foram colocados em relação à China, que é o respeito à propriedade intelectual, o grande questionamento que os Estados Unidos têm em relação à China nos órgãos multilaterais, e a redução do papel do Estado na economia. Então, a parceria transpacífica tinha um objetivo assim, com 2 faces. Ou incluir a China no acordo comercial para adequar a China nas normas liberais, principalmente essas 2. Tinha outras também, como direitos trabalhistas, quer dizer, os participantes do acordo têm que respeitar direitos trabalhistas, etc., que é uma questão na China, que explica o custo do trabalho lá ser baixo. Então, ou incluir a China na TPP, ou excluir a China e tentar isolar a China na região. Bem, foram 5 anos de negociação para, ao fim do mandato do Obama, o Congresso não ratificar a parceria transpacífica. Ou seja, você já pode perceber que essa estratégia que era usada nos anos 90, de criar acordos comerciais, como foi com o NAFTA na América do Norte, enfim, entre outros, de tentar incluir os outros países no sistema como uma forma de domínio, de poder, você já tinha dentro dos grupos políticos americanos uma resistência a isso, tanto que eles não ratificaram no Congresso. Então foram 5 anos de negociação para nada, né, do ponto de vista dos Estados Unidos. E outra atuação do Obama muito importante foi o reforço das alianças militares no entorno da China. Eu vou destacar aqui, o principal caso nesse sentido é o Japão. O Japão, como todo mundo sabe, no fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi governado por uns 5 anos pelos Estados Unidos. E uma nova Constituição foi criada, e nessa Constituição você tinha lá um artigo, um dos primeiros, que afirmava que o Japão, a partir de então, seria um país pacífico, que só resolveria todos os seus problemas por meio da paz, de modo que não haveria forças militares permanentes no Japão. Essa é a Constituição do Japão pós-Segunda Guerra Mundial.
sendo governada por um general, um marechal americano, né, por um período de 4, 5 anos. E em 2011, o ano do lançamento do pivô asiático, em concertação com os Estados Unidos, o Japão faz uma reforma constitucional para voltar a ter exército permanente, né? Marinha, exército, força aérea permanente. Qual que é a ideia dos Estados Unidos aí? Ter um país forte do ponto de vista geopolítico do lado da China, né? Então, digamos, chamando o Japão ali para a responsabilidade nesse campo de segurança, de modo a manter um equilíbrio de poder favorável para os Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico. Essa parte aqui da tese é para responder a pergunta: por que a China passou a ser o principal foco na política externa americana? Passou a ser vista como uma ameaça. Bem, o primeiro motivo aí que eu listei é econômico. A China conseguiu aí a proeza de ascender nas cadeias globais de valor, conseguindo fabricar produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado. Então, isso na percepção dos Estados Unidos, na percepção desses grupos políticos lá, contrário a essa política do Obama de aumentar as relações com a China, mesmo com esse interesse de dominar, né, de colocar a China sob as regras liberais de um modo mais aprofundado, você já tem essa percepção de que a China está se beneficiando de participar do sistema, se ela conseguiu ascender nas cadeias globais de valor. Esse é um debate muito forte, que vem mais forte ainda com o Trump, como a gente vai ver. É um dos principais argumentos, né, para as políticas do Trump. Uma outra coisa que é observada foi a mudança, né, digamos, no perfil estratégico da China, que desde Deng Xiaoping, quando começaram as reformas liberais, é o chamado perfil baixo, low profile. Tem um ditado que o Deng Xiaoping falava, que era uma coisa tipo, fique quieto na sua e vá crescendo, né? Esqueci agora exatamente quais são os termos. Mas a ideia era, a China tem que crescer economicamente e não se meter nos problemas internacionais, né? Então, adotando um perfil baixo nas relações internacionais. E a partir do Xi Jinping, do atual presidente da China, você tem uma mudança para uma política externa assertiva. Aí você tem um debate sobre isso, eu peguei um debate dentro da China. Uma corrente que defende que isso aconteceu e outra que diz que não, né? Tem uma corrente que diz que isso não aconteceu, lá dentro da China, de autores chineses. Não aconteceu essa mudança de perfil baixo para uma política assertiva. Isso seria fruto de uma visão ocidental, dualista, em que você só tem duas opções de fazer uma coisa, né? Então, esse autor usa a filosofia chinesa, usa um termo lá que eu não vou tentar falar aqui, porque é meio complicado, mas é a ideia de que você consegue ter duas coisas opostas funcionando junto. É basicamente uma filosofia desse tipo. E já você tem outros autores chineses que discordam disso, que diz que seria inevitável a China, do tamanho que ficou, economicamente, militarmente, continuar a manter um perfil baixo nas relações internacionais, né? Ou seja, um país muito poderoso não consegue ficar assim, digamos, no low profile. Bem, um outro fator muito importante é a modernização militar e a projeção que a China começa a fazer no Mar do Sul da China, no Mar do Leste da China, que é perto do Japão, e mais tarde, depois, no Oceano Índico, né? Você tem casos nesse momento aqui, já no segundo mandato do Obama, de navios militares americanos passando pelo Mar do Sul da China e sendo interceptados por navios chineses. E a China leva essa questão à ONU para tentar questionar os Estados Unidos acerca da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? Bem, é um instrumento multilateral que foi criado no âmbito das Nações Unidas, definindo as regras de navegação. E você tem nesse documento a regra de liberdade de navegação, em qualquer lugar. Só que você tem uma outra regra na Convenção, que são as zonas econômicas exclusivas. Então a China foi à ONU argumentar que os Estados Unidos ou qualquer país não poderia passar com navios militares na sua zona econômica exclusiva. Só que aí outros países, como a Alemanha, a Inglaterra, etc., e junto com os Estados Unidos,
dizem para a China que não, o princípio de liberdade de navegação é o que conta em última instância, né? E a China responde dizendo, mas os Estados Unidos não são signatários da convenção. Como vocês devem saber, os Estados Unidos é um dos países que menos assina acordos internacionais, né? Então, os Estados Unidos não assinou a Convenção sobre o Direito do Mar, mas mesmo assim ele usa como base a Convenção. Então, você vê, aqui já é um primeiro exemplo de como a China tenta usar instrumentos da ordem liberal a seu favor. Mas como é um instrumento criado pelos Estados Unidos e seus aliados, né, não funcionou essa reivindicação da China, né? Tem poucos países que fazem navegação militar em qualquer lugar. É os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, a China e a África do Sul, né? Que quando você vai ver os relatórios, eles estão lá com seus navios militares passeando nas zonas econômicas exclusivas de outros países. Mas, enfim, esse é um fator de preocupação, né, que faz a percepção dos Estados Unidos crescer de que a China é uma ameaça. Quer dizer, eles querem tomar conta, digamos assim, do seu quintal, né, do ponto de vista dos Estados Unidos. E um outro fator aí no campo geoeconômico é a chamada Nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, que é um grande projeto de investimentos ali no entorno da China, na Ásia Central, que se espalha para a África, chega no Mediterrâneo e até na América Latina. Que aí é entendido como um projeto de, assim, por meio do investimento externo, ganhar influência geopolítica no seu entorno. Então, aqui os Estados Unidos está percebendo que a China, digamos, teria uma espécie de doutrina Monroe de si mesma, né? Querendo tomar conta daquele espaço ali, como os Estados Unidos fizeram com a América Central e a América do Sul. Então, essa é a percepção dos Estados Unidos, da China. Aí eu coloquei aqui, isso é importante, como uma potencial competidora à altura. Quando você compara os níveis militares, os níveis econômicos, tecnológicos, de aliança diplomática, aliança militar, a diferença ainda é muito grande, né, em favor dos Estados Unidos. Tem quanto tempo já falando? Então vamos aqui avançar para a parte do Trump. Em primeiro lugar, o Trump é eleito, sua propaganda eleitoral tem muitas críticas à ordem liberal internacional. O Trump associa os problemas domésticos. Agora, é importante dizer, o Trump não é pioneiro nisso, não é ele que vem com essas ideias. Já existe esse debate dentro dos Estados Unidos. Ele vai ser, digamos, o testa de ferro, alguém que vai conseguir chegar à presidência e dar voz e espaço para esse tipo de visão de política externa. Mas aí você tem uma associação que também você vê no debate interno americano entre a política externa e a política doméstica americana. Qual que é a principal questão? Se gasta muitos recursos orçamentários no exterior, enquanto os Estados Unidos têm muitos problemas internos. Então você tem uma corrente dentro dos Estados Unidos que defende que os Estados Unidos devem recuar da sua posição internacional para dar conta de seus problemas internos. Enquanto que a outra corrente vai dizer que não, para a segurança dos Estados Unidos é essencial manter sua projeção de poder o máximo possível que for. Tem exemplo disso, você pega, por exemplo, a secretária de Estado Madeleine Albright, nos anos 90, que falou que os Estados Unidos é uma nação indispensável. O próprio Obama replicou uma frase desse tipo, num dado momento. Então, a campanha do Trump é muito centrada nisso, né? E com argumentos, digamos, demagógicos, simplórios, para fazer marketing político de que a China está se dando muito bem em cima da gente, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, cortar as relações com a China, reduzir o nível de interações com a China, porque ela está se beneficiando de ter sido incluída no sistema. Então, a primeira medida, uma das primeiras medidas importantes dele é a elevação do perfil protecionista, e não o protecionismo como se não fosse protecionista antes. Os Estados Unidos já têm um nível de protecionismo histórico, que se observa desde a fundação do país. Está até ficando famoso em alguns debates agora na internet, o Hamilton, né? Hamilton era um que defendia exatamente isso, protecionismo, estimular a indústria interna. Então, isso é uma política comercial de longo prazo nos Estados Unidos que tem altos e baixos. Em alguns momentos aumenta, em alguns momentos diminui.
e com o Trump teve uma elevação desse perfil protecionista, principalmente em relação à China, mas não só, né? Atingiu outros países também. Mas o que está por trás disso? No discurso do Trump, era muito centrado no déficit comercial. Os Estados Unidos têm um déficit crescente com a China, então temos que elevar as barreiras para diminuir esse déficit. E questões do tipo, a China ainda é considerada um país em desenvolvimento nos órgãos multilaterais, na ONU, na OMC. Então a China deveria, porque quando você é um país em desenvolvimento, tal, você tem, digamos, condições melhores para fazer comércio internacional, você tem certas vantagens, né? Isso foi até um debate no Brasil agora, quando o presidente estava defendendo a entrada na OCDE, né, como se fosse uma grande vantagem, né? Isso, na verdade, retiraria algumas vantagens do Brasil. Então, Trump apontava isso. A China não pode mais ser considerada um país em desenvolvimento, tentando justificar o protecionismo por aí. Mas o que você vê que está por trás disso... Ih, caramba, é uma tela de televisão. É a guerra comercial, é uma guerra comercial tecnológica. O grande objetivo aqui dos Estados Unidos, sob Trump, seria frear essa ascensão da China nas cadeias globais de valor. Então você teve, por exemplo, o episódio da Huawei, onde foi presa a diretora dessa empresa chinesa lá na China, que é líder em 5G. Foram feitas também restrições em relação à compra de tecnologias sensíveis por empresas chinesas, pelo governo chinês, de tecnologias sensíveis, estratégicas, americanas. Foram colocadas restrições também nos alunos chineses, nos estudantes chineses que vão para os Estados Unidos estudar lá nessas áreas de tecnologia. Então você teve um conjunto de medidas para reduzir essa interação, digamos assim, tecnológica entre Estados Unidos e China, dentro dessa visão de que a China vem se beneficiando disso. Então, aqui a gente tem uma mudança em relação à estratégia do Obama. Como vimos aqui, o Obama tentou criar um acordo comercial na Ásia-Pacífico para incluir a China e enquadrar a China nas normas e regras da ordem liberal de modo mais aprofundado. E aqui é importante a gente parar aqui para ver duas coisas. Primeiro, isso é a estratégia dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Incluir seus adversários debaixo do seu guarda-chuva. Por exemplo, com o Japão e com a Alemanha, naquele momento a Alemanha Ocidental. Foram dois adversários dos Estados Unidos na guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Incluíram esses países debaixo do seu guarda-chuva, né? Com o interesse de conquistá-los, né? De ter uma influência geopolítica, uma proeminência geopolítica sobre eles. Tanto que eles deixaram de ter poder militar, né? A OTAN faz a defesa da Europa até 2011. Embora o acordo ainda esteja ativo, né? Mas os Estados Unidos, aquela Constituição japonesa que foi feita sem exército, veio junto com o acordo de que os Estados Unidos defenderiam o Japão. Então, isso coloca o país numa situação de dependência do outro, uma situação subalterna. Então, os Estados Unidos incluíram o Japão e a Alemanha Ocidental. Quando acabou a Guerra Fria, qual que foi a ideia? Incluir os países do leste europeu e a Rússia dentro do sistema, também de modo subordinado, né? Com a diferença que os Estados Unidos não ocupou militarmente a Rússia e criou uma Constituição nova, né? Então, estava contando ali que, por meio desses instrumentos geoeconômicos, as regras liberais, as normas liberais para participar da OMC, para participar do comércio internacional de modo integral, né, que esses países iam se adequar às normas liberais. Essa é a estratégia da hegemonia liberal, que já era criticada lá dentro dos Estados Unidos, que Trump vai ser a voz disso no nível, digamos, mais popular, né, levando para a política. Então, isso era uma coisa... Esqueci a segunda coisa que eu ia falar. Enfim, depois eu lembro. No nível geopolítico, o que aconteceu? Uma continuidade da política do Obama. Continuou o rebalanceamento das forças militares americanas para a Ásia-Pacífico. Só que com a diferença que, como a China aumentou sua projeção para o Oceano Índico, o Comando Militar do Pacífico, que a sede fica no Havaí, ele teve sua área de responsabilidade ampliada para o Oceano Índico, né? Então, quer dizer, é claramente uma política de contenção da China.
e em continuidade com o governo Obama. Isso aqui é importante porque, né, no início da minha tese eu peguei e fiz um levantamento dos autores que estavam escrevendo sobre isso no momento, né, e a maioria afirmava que tinha uma diferença radical, né, entre a política externa de Trump em relação ao Obama e em relação à China. Né. Então, um dos objetivos principais dessa tese foi tentar ver isso no detalhe. Né, o que mudou, o que continuou. Essas mudanças na política externa são difíceis, são lentas. Então, no nível militar, a gente pode afirmar que permaneceu, no nível geopolítico, a mesma linha estratégica do Obama. Por exemplo, porque tem muita coisa assim, que foi usada para dizer que o Trump mudou muito, que está no nível do discurso apenas. Por exemplo, Trump afirmou que ia tirar os Estados Unidos da OTAN. Né? E aí isso cria uma grande histeria na mídia, mas isso é uma coisa muito difícil de você operar na realidade. Essa coisa que demoraria muito tempo, ou geraria uma crise muito grande. Né? Os Estados Unidos sair da OTAN significa a Europa se rearmar de novo, a Alemanha se rearmar. Né? Como disse aquele secretário da ONU lá nos anos 50, o objetivo da OTAN é manter os soviéticos fora, os americanos dentro e os alemães para baixo, né? Os alemães fracos. Então, no nível geopolítico, você teve uma continuidade. E como o último ano da minha tese pegou 2020, que foi o ano da pandemia, isso deu margem também a muitos artigos, muita gente analisando isso, alguns dizendo que a China tomaria uma vantagem enorme, né, e conseguiria, de alguma maneira, ali, ocupar mais espaço de liderança no sistema internacional, e outros dizendo que não, que os Estados Unidos, como o vírus surgiu na China, os Estados Unidos poderia ter uma vantagem. Bem, nesse primeiro ano na pandemia, sob esses aspectos aqui que foram analisados, o que se nota é que não mudou muita coisa. Tanto a China, no primeiro ano da pandemia, tanto a China quanto os Estados Unidos foram muito questionados. Né? A China, porque o vírus surgiu lá e no início não houve muita transparência. Então parava aquela, digamos, culpa na China pelo vírus ter se espalhado. Isso aqui, gente, no nível do debate político, tá? Que eu estou falando. E os Estados Unidos, que se esperava dele um papel de liderança na pandemia, né, não ocupou esse papel. Então, digamos, as duas maiores potências saíram nesse primeiro momento da pandemia contestadas. Essa tem uma coisa que sempre é dita, que os Estados Unidos saiu da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, e a China passou a ser a maior financiadora da OMS, ganhando uma proeminência lá. Isso se refletiu em maior poder para a China dentro do sistema da arquitetura multilateral? É difícil dizer, entendeu? É difícil afirmar com isso, né, com essa brecha aí a China aumentou. Porque assim que os Estados Unidos quiseram voltar com o Biden para a OMS, voltou no seu papel de liderança lá. Enfim, então partindo aqui para o final, que conclusão nós chegamos? No modo mais geral da estratégia, houve uma continuidade entre Obama e Trump, que é a contenção da China. Por exemplo, você tem uma autora americana, Nina Silov, que ela afirma que não se trata de a política do Obama nunca se tratou de contenção da China. Pelo contrário, os Estados Unidos dá boas-vindas para a China entrar no sistema e participar e ser mais um dos países do sistema. Quando você pega as National Security Strategy, os documentos oficiais, esse é o discurso oficial americano, né? Que ele convida todos a participarem, a cooperarem, né? Quando você tem um projeto de poder ali por trás disso. Assim como dentro do debate na China, quando você vê essa visão de que a China está com a postura mais assertiva agora e era perfil baixo, e o autor que eu citei aqui, que falava que esse entendimento dual é muito simplista, ele também está refletindo o que você vê nos white papers, nos documentos oficiais chineses. Então, assim, voltando aqui para os Estados Unidos, né, a meu ver, se tratou de contenção desde Obama. Então, a gente pode dizer que desde 2011, mais ou menos, a China é o foco da estratégia americana. A mudança mais clara foi no nível geoeconômico. Recuar no engajamento da ordem. Essa palavra engajamento, eles usam muito engagement. É muito usado na estratégia americana. As estratégias do Bill Clinton
se chamavam Engagement and Enlargement, seria engajamento e ampliação. Quer dizer, dentro dessa ideia, naquele contexto do Clinton, de incluir o leste europeu e a Rússia dentro do sistema. A gente pode até voltar mais um pouquinho aqui, porque ainda antes desse momento, nos anos 70, quando você tem a diplomacia triangular, ali na época do Nixon e do Kissinger, entre Estados Unidos, China e União Soviética, ali é um primeiro momento que os Estados Unidos está se aproximando da China para se aproveitar da ruptura ali, da crise que houve entre a União Soviética e a China, para tirar a China do lado da União Soviética e trazer para o seu lado. Mas de que maneira? De modo subordinado. Tanto que é cobrado da China as reformas liberais que começam a ser feitas lá com o Deng Xiaoping. Então, ali, o governo do Nixon e do Kissinger olhavam para a China, viam o potencial demográfico, etc., a estrutura da China, um potencial país muito forte no futuro. Então, vamos incluir a China aqui com a gente de modo subalterno. Mas não foi isso que aconteceu. A China, bem, a meu ver, eu vou falar rapidinho aqui para concluir, mas ela faz algo como assim, botar um pé dentro da ordem liberal e manter um pé fora. Quando você pega as contestações dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio em relação à China, no chamado órgão de solução de controvérsias, você tem mais ou menos, entre 2001, quando a China entrou na OMC, e 2020, você tem 20 contestações sobre patentes, propriedade intelectual, o nível do investimento do Estado na economia, o número de empresas estatais, etc., etc. De 20 itens que os Estados Unidos questionou ao longo desses anos, a China respondeu 10, atendeu 10 e deixou 10 sem atender. Quer dizer, ela navega parcialmente, adotando certas normas liberais para participar do sistema, mas como ela tem um poder de alavancagem muito grande por causa do mercado interno, dos custos de trabalho muito baixos, ela conseguiu participar dessa maneira no sistema, sempre sendo cobrada pelos Estados Unidos. Eu levantei isso na minha tese, e os debates dentro dos Estados Unidos, alguns que falavam que isso nunca ia dar certo, incluir a China na OMC, incluir a China no sistema, mas você tinha também uma grande pressão do capital americano que queria entrar na China, que foi o que aconteceu, né? Apple, enfim, as grandes empresas de tecnologia foram para a China. Então, você teve... Então, eu estava falando aqui do engajamento da ordem. Essa é uma estratégia americana desde 1945, colocar seus adversários dentro do sistema. E depois veio a China nos anos 70 e depois a tentativa ali com o leste europeu bem sucedida, mas com a Rússia não, como a gente vê nos últimos anos. Essa estratégia começou a ser questionada dentro dos Estados Unidos, principalmente por causa da China, com a ideia de que a China começou a participar do sistema, não virou uma stakeholder da ordem liberal, alguém que defende as normas liberais, etc., isso está só tomando vantagem. É aquele termo que usam, free rider. A China está pegando carona no sistema, digamos, levando uma vantagem sem ter os custos que seriam decorrentes da implantação de um liberalismo em larga escala no país. Então, isso foi no nível geoeconômico, uma mudança muito grande que já vem de antes, né? A ideia de engajar, de colocar seus adversários dentro. Com o Trump já vem uma ideia de começar, uma coisa que eu vou falar aqui, desengajamento, é o que se usa em inglês, decoupling, né? A ideia de a China e os Estados Unidos ter um nível de interdependência muito grande, começar a desengajar, a disparear aí, né? Desacoplar. No nível geopolítico houve uma continuidade, né? Redirecionamento militar para a Ásia-Pacífico e ampliando para o Oceano Índico, porque a China ampliou sua projeção para o Oceano Índico. Bem, isso aqui aparece muito no debate sobre crise da ordem liberal internacional. É o fim da ordem liberal internacional? A ordem vai continuar por muito tempo? Aí eu debati com dois autores principais, um da corrente liberal de RI, que é o John Ikenberry, e um da corrente realista, que é o John Mearsheimer.
que diz o Eikenberry, por exemplo? Eikenberry é um liberal que ele leva em conta aspectos realistas das relações interestatais. Então, digamos, não é uma visão liberal muito assim, digamos, ingênua, sabe? Então, Eikenberry admite que você tem um nível militar aí de manutenção de uma ordem internacional. Só que, para ele, a ordem liberal pós-45 é a mais complexa que já existiu, o nível de interação econômica entre os países é muito grande, de modo que os custos de revisão da ordem, de mudar, de criar uma nova, são muito grandes. Então, os atores do sistema eles têm uma restrição em relação a essa ideia, né? Então, outros países, digamos, que poderiam contestar a ordem, olham, é melhor deixar do jeito que está, né? Então, para o Eikenberry, a tendência da ordem liberal ela tem um caráter de longo prazo, mesmo que os Estados Unidos deixem de ser a potência hegemônica. Algum país vai assumir esse lugar, porque desmontar esse sistema, enfim, geraria um caos muito grande. Na visão do Mearsheimer é o contrário. Para o Mearsheimer, uma ordem liberal, uma hegemonia liberal, ela traz dentro de si as sementes de sua própria destruição, para usar as palavras dele. Pois, ao incluir outros países na ordem, da forma que foi feita com a China, esses países eles vão crescer e vão poder contestar o poder da hegemonia liberal. E para o Mearsheimer só pode existir hegemonia liberal numa situação de unipolaridade, onde você tem uma grande potência muito mais forte que as outras. Porque só assim, na visão do Mearsheimer, é possível você, digamos, impor, espalhar seus valores, suas instituições, como democracia liberal, livre mercado, direitos humanos, porque você é mais forte do que todos os outros atores do sistema. Então, você consegue, né, impor suas regras. Então, para o Mearsheimer tem essa contradição. Você tem um país muito mais forte, ele cria uma ordem liberal. Só que aí outros países vão conseguir crescer e contestar a ordem liberal. Então, para ele, né, o Mearsheimer é um crítico da hegemonia liberal. Para ele, os Estados Unidos deveriam ter um papel menor no mundo e só atuar em 3 regiões estratégicas fundamentais: a Europa, o leste da Ásia e o Golfo Pérsico. A Europa e o leste da Ásia, o motivo é porque lá tem grandes potências. Então, o objetivo estratégico dos Estados Unidos é impedir que outro país conquiste a hegemonia regional em sua região. Por quê? Porque foi o que os Estados Unidos fizeram no seu próprio exemplo. Eles viraram um hegemon regional nas Américas. Você não tem nenhum outro país nas Américas que nunca foi capaz de contestar o poder americano. Então, os Estados Unidos entendem o sistema desse jeito, né? Portanto, deve-se impedir que algum outro país conquiste a hegemonia regional. Exemplos disso na história, de tentativas. A Alemanha, na Europa, na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, a tentativa da Alemanha de se tornar um hegemon regional na Europa. Então, onde que eu estava mesmo? Crise da ordem liberal internacional. Então, para o Mearsheimer é isso. A hegemonia liberal ela tende a acabar, ela tende a entrar em crise e acabar. E para ele vão surgir 2 blocos. Não como na Guerra Fria, porque você tem uma diferença fundamental. Você não tinha interdependência econômica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Entre a China e os Estados Unidos você tem um alto grau de interdependência econômica. Investimentos americanos na China, investimentos chineses nos Estados Unidos, empresas, etc. E o nível de interação econômica, exportação e importação entre os 2 países. Tanto que a política do Trump de guerra comercial, ela foi lançada com muito estardalhaço, mas setores econômicos, de alguns setores lá da economia americana, pediram para ele protelar aquelas tarifas ali, senão eles teriam muitos prejuízos. Então a guerra comercial foi implantada aos poucos em diferentes setores. E aí você vê, por exemplo, como em certa medida o argumento do Eikenberry faz sentido dos custos de você interromper a interação com a China, que é isso aqui, né? É que a conclusão final que eu cheguei fica entre essa tese do Eikenberry, que defende que a ordem liberal vai continuar, etc., independente dos seus problemas, vai entrar em crise, mas vai continuar, e a visão do Mearsheimer, que é, digamos assim, que já acabou a ordem liberal internacional.
né? Já vão se formar 2 blocos. Esses autores, assim, esses medalhões, eles já falam do futuro, né? Eu, que sou um pobre mortal, o meu vai até 2020, então só falo das coisas que aconteceram. Mas eles estão dizendo que a tendência é essa. Um diz que a tendência é a ordem liberal permanecer por muito tempo. E para o Mearsheimer, isso é para o Eikenberry, para o Mearsheimer, a ordem liberal já está perto do fim. Já praticamente acabou. Então, na minha visão sobre esse debate, os Estados Unidos com Trump deram alguns primeiros passos nisso. Entretanto, você continua, a meu ver, tendo ordem liberal internacional. Apesar de todos os ataques do Trump, as instituições multilaterais, etc., os Estados Unidos permaneceu em todas, tirando o período que saiu da OMS. Né? Então, assim, essas mudanças muito estruturais, elas são lentas, elas demoram muito. Então, só para fechar e abrir para as perguntas, conclusão principal, houve mudança mais importante na tática geoeconômica, ou seja, deixou-se de lado a ideia de vamos incluir nossos adversários na ordem como um instrumento de poder de manter nossa posição hegemônica, no caso dos Estados Unidos, e no nível geopolítico uma continuidade. O Trump, por exemplo, questionou o porquê dos Estados Unidos ter tropas e bases em vários lugares do mundo, argumentando que era muito caro, que era melhor tirar. Porque ele não conseguiu, ele foi no Pentágono falar isso. Os caras deram uma aula de geopolítica para ele. Isso é a tese de um autor aí que defendeu que os Estados Unidos está abdicando da liderança. É uma tese que eu critico. Que, a meu ver, a mudança de estratégia, e é independente de julgar se está certo ou errado, né? Mas a mudança de estratégia feita pelo Trump, mas aqui é reflexo de um debate que já tinha nos Estados Unidos, é uma visão de que tem que mudar para manter a posição hegemônica dos Estados Unidos. Na tese desses autores que eu ia falar, que eles comentam essa situação do Pentágono, eles dizem que os Estados Unidos está abdicando da liderança, está dando de bandeja para a China. E ele cita uma reunião que houve no Pentágono, na sala secreta lá, onde eles iam explicar, porque o Trump é muito ignorante sobre política externa, né? Não sabia nem onde eram os lugares no mapa. Aí ele apontou num lugar do mapa assim, perguntou, por que tem tantas tropas aqui? Ele estava apontando para a Coreia do Sul. E os generais lá ficaram, é óbvio, não tem como tirar essas tropas daí e tal. E contudo, por que a gente está na OTAN, né? Propondo coisas assim muito extravagantes para quem entende do tema. Então, enfim, ele não conseguiu mudar nada nessa parte. Inclusive, ele queria diminuir a presença americana na Europa. Resultou que no mandato dele, os Estados Unidos mandou mais tropas para a Polônia e para alguns lugares lá. Então, quer dizer, no nível geopolítico, você vê que isso que chamam de deep state, né, que seria ali o Estado, né, os funcionários de longo prazo que tem ali, vem operando a política externa americana há muito tempo, é muito difícil mexer nisso. Então, eu concordo com a ideia de que tem uma crise na ordem liberal internacional. É algo mais ou menos parecido, assim, em termos teóricos, a gente pode dizer, com o dilema de Tucídides, com a armadilha de Tucídides, aquela história conhecida, né, de que Esparta estava crescendo, então Atenas, para prevenir isso, inicia uma guerra. Só que no caso aqui não se iniciou uma guerra, né, de fato. Mas, enfim, essas estratégias, essas táticas geoeconômicas, etc., para tentar conter e enfraquecer outro país. E, por fim, né, com o Trump, a meu ver, os primeiros passos foram dados. Eu acho difícil, agora chutando um pouco de futuro aqui, eu acho difícil que os Estados Unidos assistam a China ultrapassá-los economicamente como se fosse uma coisa de cooperação liberal e está tudo bem. Conforme, se a China mantiver, porque tem um problema nisso também, a China vai se manter crescendo? A gente não tem como prever, né? Muitos indicadores aí podem sustentar isso, mas o futuro pode acontecer fatos que mudam tudo. Então, com isso, gente, vou terminar, passar para as perguntas. Obrigado. Bom,
Gostaria de agradecer ao Ítalo pela excelente apresentação e gostaria de informar a todos que estão assistindo a gente nesse momento pelo YouTube que deixe as perguntas no comentário que elas serão respondidas assim que possível. Eu sou Bruno Duval, doutorando do PEP, e deixo uma excelente noite para todos. Até mais.